Mais uma vez, muito boa noite. Mais uma vez, estamos no Clube dos Pensadores. Hoje, um dia mais que especial, um amigo, alguém que eu considero uma mais-valia no conhecimento, alguém que me inspirou, alguém que me trouxe um modus operandi numa boa relação, numa forma de estar que eu recordo aqui nas pequenas experiências que tive com ele, de ver alguém de coração muito grande, muita bondade, e que alguém que com muita coragem todos os dias traz o seu conhecimento, alguém que vê a vida como uma terapia, vê a vida como algo alegre. Isso entusiasmou-me muito. O tema de hoje, para nós refletirmos, a qual eu propus ao nosso amigo Cícero. O Cícero é realmente alguém que trabalha na área da mente, e acho que estamos aqui perante uns minutos de reflexão sobre o que é a mente, e notando que hoje há necessidade de olhar a mente como algo transformador no contexto atual, algo transformador para um desígnio, para uma premissa, para algo acima do que nós possamos pensar, que é o processo de transmutação, que é a conversão do nosso corpo de luz. Eu sei que ele trabalha muito e trabalha muito bem. As minhas primeiras palavras são de agradecimento para o Cícero, porque ele acedeu ao desafio, e sei que ele vai superar o desafio de uma forma elevada. Portanto, o meu obrigado, Cícero. Eu vou-te passar as primeiras palavras para ti, as tuas primeiras considerações. Vou-te dar todo o teu tempo que tu queiras para fazer um pouquinho de ti, de quem é que és tu, quais é que são os teus objetivos de vida, o que é que tu propões a ti próprio e para a humanidade, do ponto de vista do nosso tema, que é o processo de conversão do nosso corpo em luz, que é o processo de transmutação. Muito obrigado e bem-vindo, Cícero. Ora, pois eu que vos agradeço, meu amigo Nuno, pelas carinhosas palavras. Eu também te considero muito. Tivemos uma conexão muito boa desde o primeiro momento que nos conhecemos aqui no Brasil, né? E você é uma pessoa muito agradável, muito inteligente, muito Muito obrigado. astuto, muito astuto. Foi um prazer conhecê-lo e manter você como um amigo, né? Bom, o que falar de mim? Eu vou fazer 37 anos no mês que vem, no dia 12 de abril. Desses 37 anos, 31 para 32 anos foram numa, como posso dizer assim, num processo de vida abaixo da linha da mediocridade. Então, eu sempre reconheci que eu tinha alguma potência dentro de mim, algum potencial. As pessoas nos lugares onde eu ia me achavam também com uma potência. Eu tive uma busca em relação à religião e espiritualidade desde muito cedo, então frequentemente eu ouvia que eu era algo como um espírito de luz ou algo do tipo, mas eu não conseguia acreditar nisso, não conseguia me sentir assim. Então, uh, por volta dos 25 anos, não, menos, por volta dos 20 anos eu conheci Dáquila Pesquisas, o que me gerou muita transformação e muito mais curiosidade, muito mais buscas em relação aos mistérios da vida, aos mistérios do universo, aos mistérios da minha própria existência. Mas ainda assim eu continuava me sentindo inferior, me sentindo sem possibilidade de contribuir com a vida das pessoas, me sentindo uma pessoa sem valor. Então, mas sempre buscando conhecimento, estudando sobre a mente, filosofia, metafísica, física quântica, desde muito jovem, desde os 8 anos de idade, mais ou menos. E então, aos 20 anos, já tinha uma bagagem de experiência com isso, foi somado a esse conhecimento. Em 2019, eu passei por uma crise muito forte, onde eu quase acabei com a minha própria vida. E foi aí que
eu recebi um direcionamento, vamos dizer assim, né? Eu estava em cima da ponte de um ponto da minha cidade aqui para me jogar e uma voz falou comigo dentro da minha cabeça, me questionando uma coisa, né? E aí eu aproveitei esse momento para buscar respostas para aquilo que eu precisava e, e ela só falava assim, vai para casa que você não vai entender agora. Eu não queria entender. Essa voz, a gente chama isso de ultras, né? Eu fiz bastante treinamento no inglês, chamam isso de orbs, né? Eu fiz bastante treinamento para fazer uma interação com eles, desde que entrei em Dark Pesquisas, e fazia bastante tempo que eu não tinha essa interação, mas nesse momento isso aconteceu de novo. Então, a partir daí, eu comecei a receber direcionamentos para trabalhar com a terapia que eu trabalho hoje, cujo a base é hipnose, programação neurolinguística e terapia energética, né? Além de bastante coisa de psicologia, psicologia comportamental, condicionamento e outras coisas assim. E a partir daí eu comecei a estudar mais especificamente sobre isso, né, e ter um trabalho prático em relação a isso, que foi muito interessante desde o começo da minha carreira no assunto. E ao trabalhar diretamente com isso, sair do conhecimento teórico e ir para o conhecimento prático, eu comecei a perceber que as coisas eram ainda mais interessantes do que cá eu pensava. E à medida com que esse trabalho foi ocorrendo e ocorrendo e ocorrendo, eu tive a oportunidade de atender pessoas dentro e fora do Brasil, né, para ter assim um capital humano de análise, né, de possibilidades de percepção de como são as coisas para as pessoas em todos os lugares assim, e também dos processos, né, das práticas. Eu tive a oportunidade de perceber que realmente aquilo que eu ouvia desde criança sobre as capacidades da mente, o que é realmente possível de realizar quando há um direcionamento, um conhecimento específico aplicado é realmente ilimitado. Então, a partir daí, eu fui me auto trabalhando ainda mais, porque eu já tinha feito um alto trabalho, eu já tinha me curado de várias coisas através desse processo, e quando eu comecei a fazer com as pessoas e perceber que realmente era muito poderoso, eu continuei esse processo e continuo esse processo de autotrabalho, né? Nessa parte de. Então, eu faço atendimentos individuais, personalizados, eu faço uma mentoria em grupo, eu faço mentoria individual, eu tenho também uma comunidade onde eu ensino tudo o que eu sei que é realmente relevante e prático para as pessoas dominarem a sua própria mente, né? Dominarem o seu sistema de crenças, dominarem as suas necessidades emocionais, dominarem a sua personalidade, para elas de fato irem ao ponto da sua essência mesmo. Eu dou cursos separados sobre isso. Então, agora, dia 4 de abril, eu vou iniciar mais uma turma do curso Domine a Sua Mente, Domine as Suas Crenças, Aprenda a Acreditar, né? Porque o seu sistema de crenças, ele define todos os seus resultados e a realidade da sua vida, né? O que você percebe, o que você deixa de perceber, né? Então, eu tenho o domine a sua mente, domine as suas crenças, eu tenho o domine a sua mente, domine as suas emoções, e eu tenho o domine a sua mente, domine a sua identidade, que é o modo, vamos dizer assim, né? É o modo ultra avançado, o modo super avançado e o modo mestre supremo. Uhum. É. Então eu trabalho em todas essas frentes, né, no meu dia a dia, fazendo esse processo. E você falou sobre o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é mostrar para as pessoas que através da sua mente elas podem realizar tudo, né? E isso veio muito na minha própria análise, na minha própria base
do quanto foi sofrido para mim, vamos dizer, né, desperdiçar 31, 32 anos da minha vida em sofrimento, sem conseguir avançar, sem conseguir aproveitar, né? Sim. Aproveitar ao máximo o que eu podia. Então, porque eu sofri disso e também, desde criança, sempre tive o desejo de contribuir com as pessoas, de fazer algo pelo mundo, né? De transformar vidas. Então, meu propósito hoje, eu posso dizer que desde criança, é transformar vidas, mostrar para pessoas, principalmente pessoas como eu fui, né? Que não tinham perspectiva, que achavam que nunca ia conseguir nada na vida, que elas são capazes e ao utilizar a mente delas do jeito certo, isso pode acontecer de forma muito rápida. Então, Cícero, se me permites, olha, replicando e comentando e questionando, eh, quando nós olhamos para o Kai Baileon, quando olhamos para as nossas habilidades, quando nós olhamos para a astronomia, quando olhamos para o nosso subconsciente, quando olhamos para as nossas emoções, quando temos noções de que a matéria e o corpo são a mesma coisa, quando entendemos que o corpo é a materialização da nossa mente, quando entendemos os processos, subprocessos do ponto de vista global, quando, quando conseguimos ver para lá do véu do que é que acontece do ponto de vista energético, ou seja, começamos a ter um processo consciencial de harmonização do nosso subconsciente. Isto é verdade ou não? Sim, isso é verdade. Principalmente quando você faz dois alinhamentos que são muito importantes, né? Que o primeiro é esse alinhamento em relação às crenças. As pessoas não fazem ideia do que são crenças, elas acreditam que crenças são algo pejorativo e que você atribui a quando não há validade, ou coisas religiosas, ou misticismo, né? Mas as crenças, como eu disse, elas definem a sua realidade, elas trabalham em conjunto com áreas do seu cérebro que literalmente te dizem o que é real e o que não é. E esse processo de crenças ele está também apoiado nas suas emoções, né? As suas emoções, a forma como você foi condicionado a se sentir, a pensar sobre você, sobre o mundo, sobre as coisas, né? Elas fazem com que você crie uma interpretação do mundo peculiar, diferente e que é sua, e que muitas vezes ela não é funcional, ela é disfuncional, né? Então, para que você possa de fato ter essa harmonização, é preciso ter um processo de reestruturação desses dois sistemas. Porque, caso contrário, você vai lidando com essas situações de forma inconsciente, né? Você não percebe. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu gosto sempre de dar meus exemplos e, às vezes, exemplos de pacientes, mas sem revelar os nomes, né? Quando eu tinha 19 anos, eu saí da casa da minha mãe, por conta de um problema com meu padrasto. E eu fui morar na casa de um amigo com os pais dele. Então, os pais dele prontamente me receberam, me trataram com todo amor e carinho. Mas até aquele momento, todo o meu sentimento, a minha crença, a minha emoção em relação a me sentir rejeitado, a acreditar que eu não tinha valor em mim mesmo, que as pessoas só estavam ali comigo ou por obrigação, né, ou por qualquer outro motivo que não fosse o meu valor próprio, né, não me permitiam perceber a realidade que me cercava, né? Então eu me lembro de uma vez onde era meu aniversário e eu estava no quarto descansando, algo assim, eu tinha chegado da faculdade, algo assim. E quando eu fui andando até a sala da casa, todos estavam reunidos na sala com um bolo de aniversário, né, para me dar parabéns. Então aquilo para mim foi um choque, porque eles estavam, hoje eu percebo, né? Eles estavam demonstrando amor, carinho e cuidado, mas eu só conseguia sentir raiva e rejeição. Então, na minha cabeça,
né? A forma como eu estava interpretando aquela realidade ali era uma de uma forma onde o que eu via realmente não era real. Eu estava cego pelas minhas emoções, né? Cego pela minha interpretação da realidade. Então, eu não percebia, por mais que eu já tivesse estudado muito sobre isso, pesquisado muito sobre isso, mas vivendo essa influência emocional e racional, sem você ter consciência de fato disso, né? Te prega essas peças, né? Então, depois de anos e depois que eu consegui me limpar de tudo isso, eu consegui perceber o quão importante foi aquele gesto, né? O quão espontâneo, livre de todos os julgamentos que eu fazia de mim mesmo da situação, né? Então, você só consegue de fato se harmonizar de verdade quando você passa por esse processo de ajustar, né, suas emoções, ajustar o seu sistema de crenças, e aí você consegue sair da sua personalidade que é limitada, né, que foi condicionada a ser limitada e começa a viver a sua essência que é ilimitada. Então deixa-me dar continuidade ao teu pensamento. Eh, Percebo que existe a necessidade de desbloquear para harmonizar, para que a nossa percepção, que são as nossas emoções, não oscilem para lá do excesso e da carência. Ou seja, é a perspectiva de nos colocar numa posição de observador de nós próprios, e isso implica nós estarmos, entre aspas, desbloqueados. Desbloqueados de qualquer coisa. Como é que tu trabalhas? Como é que tu vês? O que é que tu nos podes dizer aos nossos telespectadores que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir? Quais é que são os princípios, os fundamentos? Qual é que é a orientação que tu podes dar para que haja um desbloquear físico, emocional, energético? Bom, quando a gente fala, né, uma prática interessante é você adquirir esse hábito de se observar, de ter consciência de você mesmo, né? Então, você está sempre buscando entender por que você age de uma forma, por que você reage de outra forma, o que te move, né? O que você acredita sobre as coisas, por que você acredita no que você acredita sobre as coisas. Esse é um trabalho muito interessante, mas ele é um trabalho árduo. Por quê? Porque para eu explicar isso de forma apropriada, eu vou ter que explicar brevemente como a nossa mente funciona, né? Então, imagine o seguinte, que a sua mente é como se fosse essa garrafa e ela está aqui aberta. Então, quando tu nasces, você é uma garrafa aberta e você absorve tudo o que acontece no seu ambiente sem filtros. Então, tudo isso entra dentro da sua mente, do seu inconsciente, do seu subconsciente. Até os seus 7 anos de idade, você é completamente indefeso em relação a isso. Então, o seu sistema emocional ele vai se formando a partir de observação das sensações, sentimentos, etc. Quando você começa a desenvolver a sua mente consciente, que é o que a maioria das pessoas acha que é a sua personalidade, a mente consciente ela tem um processo semelhante ao da tampa em relação à garrafa. Ela vem, de certa forma, ela protege o subconsciente. Então, a partir do momento que ela está aqui, novas coisas não entram, a não ser que passem pela tampa, né? Mas a sua mente consciente, ela serve às suas emoções. Então, um dos objetivos da sua mente consciente é buscar justificar, encontrar, mapear no que você percebe da realidade tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você sente. Se nós pararmos para analisar isso de um ponto de vista biológico, é como se fosse uma programação de manutenção da espécie, né? Então, se você, vamos dizer, né, o que acontece
Se você vê um predador, uma situação de perigo, aquilo se registra no seu cérebro e você vai agir e reagir é, é, de forma a se preservar, a se defender. Vamos usar isso como exemplo. Então, a sua mente consciente ela vai estar sempre buscando essas informações, naquilo que você percebe da realidade, com o objetivo de te defender. Então, baseado nesse processo, né, nesse entendimento, a tua mente analítica, quando ela não está livre desses processos emocionais, ela vai estar o tempo todo buscando confirmar, né, o que nós chamamos de viés de confirmação ou viés cognitivo. Ela vai estar o tempo inteiro buscando confirmar aquelas sensações. Então, como no exemplo que eu te dei aqui, eu me sentia rejeitado desde criança, eu me sentia que eu não era bom o suficiente para ser amado, para ser importante. Então, em todos os momentos da minha vida, era o que a minha mente buscava. Então, você veja, mesmo eu tendo sido acolhido por uma família, tendo esse tipo de experiência, eu só conseguia perceber e me sentir cada vez mais rejeitado. Então, o meu viés de confirmação, ele não conseguia perceber que isso era uma demonstração de afeto genuíno. Ele ia lá e olhava para o fato de que eles estavam fazendo coisas que os meus pais deveriam fazer e não estavam fazendo, né? Então, quando a gente fala de se observar puramente, eu digo assim, eu acredito que existam pessoas que consigam, através desse processo de autoobservação, alcançarem níveis importantes. Mas eu acho que sempre vai haver a necessidade de uma ajuda de outras pessoas, né? Nós somos seres coletivos, inclusive por esse motivo também. Porque nas relações a gente projeta essas coisas e as pessoas conseguem nos olhar melhor do que nós mesmos, porque elas não estão presas ao nosso viés cognitivo. Então, o que eu faço quando eu estou atendendo de forma individual é o quê? Eu faço uma avaliação, pela avaliação eu entendo a tua história, pela tua história eu entendo o teu padrão subconsciente, teu padrão emocional, teu padrão consciente e o teu contexto consciencial, que é o conjunto de situações que você cria para avançar para o próximo nível, mas você não percebe, né? Então, baseado nisso, eu te passo essa leitura para que você possa ter uma compreensão. Só nesse processo de avaliação você já gera uma compreensão profunda das coisas que acontecem, que aconteceram e que são os seus padrões. Então, a partir daí, eu traço um processo de reconfiguração desses padrões, né? Onde, ao mesmo tempo em que você vai eliminar o que é disfuncional, você vai reprogramar mais no sentido da sua essência, né? Então, você faz uma limpeza emocional, fazemos uma limpeza emocional, que aí limpa esse filtro, você começa a conseguir perceber a realidade mais como ela é do que como você acha que ela é, né? Então, você começa a abrir espaço na sua mente racional para poder olhar para coisas que você fugia, porque ela já estava sendo programada dessa forma. Então, aí, a partir dessa limpeza emocional, desse processo de reprogramação, abre um espaço para você se conectar com você mesmo, que é o que eu chamo de reconexão, né? Para você se conectar com você mesmo e aprender a ouvir a sua voz, a voz do seu eu superior, né? A voz da tua consciência, que muitas vezes ela fala com a gente, mas a gente não consegue entender, não consegue perceber, ou às vezes não consegue aceitar, né? Então, quando eu trabalho no processo individual, eu trabalho dessa forma. Quando eu trabalho dentro da comunidade, eu vou dando para a pessoa passos e pílulas do conhecimento para ela ir destravando a mente dela com esses conceitos, aonde eu vou preparando ela para ela mesma realizar esse processo. Então ela vai lá e vai fazer uma limpeza emocional nela mesma, né? A partir do momento que ela vai fazendo essa limpeza emocional e vai jogando fora
esses processos emocionais indesejados, eu começo a ensinar a pessoa a se reprogramar sozinha. Então, condicionar estados emocionais, né? Pessoa que aprendeu a condicionar tristeza, é, rejeição, ansiedade, ela aprende a condicionar estados de poder, alegria, entusiasmo, gratidão. Isso vai abrindo a sua mente, a sua consciência, para que você possa ir aprendendo outros conteúdos até você aprender a se conectar com você mesmo, a entender a realidade como ela é, para você, a partir daí, manipular a realidade. Então, você aprende como funcionam suas crenças, como joga uma crença que não presta fora, como coloca uma crença que tem mais a ver com os seus objetivos, com com a sua essência, né? Como que você traz isso de volta, né? Como que você acessa as suas próprias habilidades através da sua tecnologia mental. Até porque, como estamos falando aqui do processo de conversão de energia, do processo alquímico, né? Esse processo ele começa com a habilidade de você aprender a converter as próprias emoções. Então, nesse processo de limpeza emocional, a pessoa começa a aprender a converter as próprias emoções. Então, ela está lá presa em memórias traumáticas, em situações em situações complicadas, conflitantes, em bloqueios, em ideias equivocadas. Quando ela começa a limpar, ela está convertendo essa energia em energia neutra. Então, a partir desse momento que ela começa a aprender a converter e condicionar estados, ela também está passando por esse processo de converter. Então, tô desanimada, tô triste, tô chateado. Você vai lá e condiciona um estado de poder. Instantaneamente você muda, né, do estado triste, desanimado para um estado de poder. Você está convertendo energia emocional. E eu acredito, né, que esse é o primeiro passo para você converter o processo total, que é o do corpo físico, né? Eu acredito que se você não é capaz de converter as suas emoções, né? Converter essa energia, você não, você vai ter muita dificuldade em converter também o corpo. Dando continuidade à tua forma de ver a mente e os processos da mente, como é que é o teu dia a dia? Como é que tu trabalhas a ti próprio no sentido do teu objetivo pessoal de transmutação? Como é que tu te trabalhas a ti próprio? Bom, o meu dia a dia ele segue o seguinte princípio. Todo dia, quando eu acordo, eu tenho que programar a minha mente às minhas emoções. Eu tenho que estar consciente do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando e do que eu quero. Então, eu programo a minha mente às minhas emoções. Logo, a partir desse processo de higiene e tudo, eu já começo fazendo essa minha programação. A partir daí, de segunda a sexta, eu tenho um grupo que se chama o Grupo dos Vencedores, onde às 7 horas da manhã eu faço um processo de auto-hipnose com eles, né, para programação, condicionamento do estado, limpeza emocional, né, para que as pessoas também programem as suas mentes e mantenham a sua mente afiada para o dia a dia. Então, a partir daí, normalmente eu trabalho o meu corpo físico, né? Então eu vou lá fazer minha musculação ou algum treino de algum esporte que eu faço, ou às vezes eu troco, porque eu atendo de manhã, atendo de tarde, às vezes atendo à noite também. Então, se eu, se eu consigo um tempo antes, eu vou lá e faço meu exercício, depois volto e atendo, né? Depois que eu terminei de atender, eu faço mais um processo de reprogramação mental, de higiene energética, para converter toda aquela energia, toda aquela situação que foi gerada durante o processo de atendimento, né? Então aí eu vou lá, me alimento, né? Tiro esse tempo, um intervalo, onde eu vou interagir com a minha esposa, nós almoçamos sempre juntos, né? Então vou interagir com minha esposa, vou conversar com ela, coisas do dia, das coisas que tem que fazer, né? Dos planos e tudo mais.
Daí eu volto, né? É, me preparo um pouco para o atendimento da tarde, então às vezes eu estudo antes, às vezes eu estudo depois. Então, entre esses intervalos, às vezes eu estudo ou leio, eu tô sempre estudando alguma coisa. Estou sempre estudando alguma coisa. Então, quando eu atendo à tarde, eu vou lá e faço meu atendimento, depois eu vou para a academia, faço a minha musculação, a minha prática de esporte, eu pratico jiu-jitsu, pratico muay thai, né? Então, quando eu não estou fazendo isso, eu estou fazendo live, ou mentoria individual, ou atendimento, né? Como agora hoje, por exemplo, né? Uhum. Se eu não estivesse cá contigo agora, eu estaria indo para a minha prática do jiu-jitsu, né? Então, terminei minha prática, eu tenho um momento de segunda a quinta-feira, um momento onde eu estudo. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu estou revisitando aulas dos cursos que eu vou fazendo. Então, eu vou lavar uma louça, vou fazer uma comida, estou ouvindo os meus processos. Ah, eu esqueci de um detalhe importante. Quando eu tomo banho logo de manhã, né, eu faço o processo mental, emocional. Quando eu tomo banho, eu faço o processo energético. Então, eu faço meu treinamento energético durante o banho. Quando eu estou fazendo musculação, eu também estou fazendo meu processo energético. Aí, à noite, quando eu me programo para dormir, logo que eu deito na cama, eu faço mais uma programação mental e mais uma programação energética, meu treinamento, né? Então, isso se segue de domingo a domingo com algumas alterações, né? No domingo, geralmente, eu não atendo, eu dou a mentoria em grupo. No, no sábado é mais difícil, mas às vezes eu atendo. Mas eu busco agora, como eu tenho uma meta de trabalhar o meu corpo físico, sábado de manhã eu faço 3 horas e meia de MDPL. Então eu acordo, faço o processo com o grupo dos vencedores e depois eu praticar o meu MDPL, almoço, vejo uma situação com a minha esposa, e aí se ela trabalha eu estudo, né? Se ela tá livre eu fico com ela. Então eu vou gerenciando dessa forma, assim, sabe? Olha, eu achei interessante porque tu sintetizaste o teu dia a dia, mas chamou-me a atenção quando nós olhamos um pouquinho mais para o global, tu encaixas perfeitamente naquilo que eu procuro, do ponto de vista do discernimento e entendimento do que é o meu universo. O meu universo é algo que está à luz do que é o próprio universo. O universo, do ponto de vista do meu Deus, não o Deus humano, mas o Deus quântico, o Deus que a ação tem reação, aquele que tem leis, tem fluidez, tem ritmo. Então, tudo isto é algo em movimento. Então, a concepção que eu trago à coação para ti é precisamente um entendimento que a mente é um movimento, é a ação. Quando nós estamos a dar uma ação de uma forma consciente, estamos a saber lidar com o nosso futuro, porque não estamos a programar constantemente o futuro, porque não há uma ação sem uma reação neste mundo. Então, quando eu vejo o Cícero Miguel a fazer, procurar o conhecimento da carga elétrica, a entender os processos relacionais, a observar-se, tudo isto são movimentos. Tudo isto é uma preocupação conosco diária, não é uma questão de oração, mas de ação. Ou seja, aquilo que tu propões para o teu processo de transmutação é uma mente ativa constantemente. É um direcionamento ativo constantemente. Porque a maior preocupação é quando nós nos tornamos ignorantes porque nos adaptamos à falta de movimento. E esse preciso momento da falta de movimento gira no sentido de nós baixamos a carga elétrica, tiramos o potencial da mente. Se tiramos o potencial da mente, a forma equalizada entre o que é a emoção em si, ela vai se polarizar. Ou seja, se polariza, vais entrar em excesso de qualquer coisa. Significa que vais sair fora de ti para perceber onde é que está o excesso. E quando está tudo dentro de ti e tem de uma forma íntegra. Quando ela está íntegra e faz o movimento tem uma consequência que gera uma consequência e que tu tens o controle sobre a consequência. Portanto, nesta ordem de ideias,
eu vejo a minha próxima pergunta. O que é que tu te propões daqui até à tua transmutação? Ou seja, eu percebi que tu és alguém que procura despertar a humanidade, alguém que tem um propósito real de ter despertado, de trabalhar todos os dias, mas eu queria que fôssemos um pouquinho, agora um pouquinho para lá das nossas barreiras, dos nossos universos. Como é que tu vês esta humanidade? Como é que nós podemos ajudar esta humanidade para a transmutação? Bom, eu acho que a primeira forma de contribuir com a humanidade é ser um exemplo. Na verdade, eu acho que essa é a única forma. Porque durante muito tempo na minha vida, como eu sempre fui muito estudioso das coisas, e eu tinha esse conhecimento, mas eu buscava aplicar para as pessoas e não para mim mesmo, eu percebi que quando você não aplica em você, é como se as pessoas percebessem isso. É como se as pessoas sentissem isso de alguma forma. Então, da mesma forma que o contrário, quando você aplica em você, quando você realiza em você, você desperta naturalmente um interesse nas pessoas, né? Então, o primeiro passo é buscar ser um exemplo prático em relação a todas as coisas a que você se propõe. A segunda coisa é você usar de ferramentas e de conhecimentos, onde muitas vezes essas ferramentas, esses conhecimentos poderosos são utilizados contra a própria humanidade para criar programações, né, criar travas mentais, emocionais, físicas, e que sem um, uma utilização adequada dessas ferramentas, você não dá oportunidade para as pessoas que as desconhecem, né, poderem, assim, de fato, despertar e perceber outras coisas, né? Que é o que acontece com muita gente e aconteceu comigo também. Quando eu comecei a ter acesso a esses conhecimentos e comecei a expandir mais a minha consciência, eu comecei a perceber que as pessoas implicavam mais comigo, porque por conta das coisas que eu acreditava, as pessoas me atacavam mais, e isso começou a gerar uma raiva, uma repulsa das pessoas, uma falsa ideia de que eu era mais consciente ou mais inteligente do que as pessoas. Então, quando eu me curei desses processos que eram ativos pelos meus gatilhos de rejeição do passado, e comecei a aplicar na minha vida esse conhecimento, eu comecei a perceber que as pessoas naturalmente me procuravam. E muitas vezes até pessoas do meu passado que ficavam ali de olho, né, observando, nossa, mas como o Cícero mudou, como o Cícero é outra pessoa agora, né? O que será que ele está fazendo? O que será que ele está buscando? Então, hoje eu percebo que muitas vezes as pessoas abrem mais os ouvidos e a mente porque eu faço e realizo na minha vida. Então, como eu já não tenho mais tantas questões emocionais, as pessoas não encontram muito o que se chocar comigo, da minha parte. Elas vão encontrar coisas que vão chocar com elas, né? Que aí vão ser coisas das projeções delas. Mas quando você também acaba por dar esse terreno para a pessoa, né, onde ela projeta em você, você projeta de volta, e aí fica aquela briga, aquela confusão, isso fica mais complicado, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, você ser um exemplo. O segundo passo é você utilizar de ferramentas, né, e ter esse domínio para que você possa ser claro e transparente nas suas palavras e possa comunicar de uma forma onde necessariamente você vai plantar uma semente
e vai trazer uma mudança. Então diz-me uma coisa, o que é uma mente saudável? Porque o que é que eu percebi? É, para mudar a frequência, tu tens de trabalhar a saúde, a tua espiritualidade, a tua prosperidade, o teu 360 graus. Ou seja, sem trabalhares o teu todo, as partes nunca vão constituir o todo. Tens de Não, trabalhar tudo. E exatamente. isso se torna algo em harmonia, algo saudável, saudável na relação contigo próprio, na Sim, despreocupação com o mundo lá fora. sim, E isso passa a ser o maior exemplo de todos, que é o olhar, é o mergulhar para dentro. É o mergulhar para dentro, é olhar ao primeiro novo, se pode assim dizer, não é? É reverter as energias no sentido de tu teres partido delas próprias, dela própria e fazer uso delas para que as outras pessoas à volta percebam a frequência e o mundo frequencial que tu estás a conquistar. Para ti, nessa ordem de ideias, como é que tu vês este mundo frequencial? Como é que tu trabalhas para atingir as tuas frequências? ó, antes de eu falar isso, eu vou te responder o que você falou assim, né? O que é uma mente saudável? A mente, para a maioria das pessoas, é algo muito subjetivo. Então, para a gente entender, eu acredito que uma analogia seria mais interessante. O que seria um corpo saudável? Um corpo saudável é um corpo que te proporciona movimento, mobilidade, força, bem-estar, né? Então, se o seu corpo é saudável, você tem liberdade de movimento, de força, de ação, de atitude, de sensação boa, né? A mente é da mesma forma. Porém, como a mente é o que te possibilita realizar, uma mente saudável é uma mente onde a pessoa se sente realizada, porque tudo que ela quer, ela projeta, ela materializa, ela realiza, né? Como um corpo saudável. Se você quer, ora, correr, ora, levantar um peso, ora, se pendurar, ou nadar, ou praticar um esporte, o seu corpo vai corresponder segundo a sua vontade. Então, a mente saudável é da mesma coisa. Agora, falando sobre como eu faço para atingir as minhas frequências, né? Esse mundo quântico, ele é muito mais real do que as pessoas podem imaginar. Então, lá em 1927, quando ocorreu o congresso em Copenhague, onde nós tivemos figuras muito importantes como Irving Schrödinger, Niels Bohr, Luigi Broglie, e outra série de gênios, né, da física quântica, que eles comprovaram cientificamente, né, que a nossa realidade ela, ela é muito mais do que aquilo que nós estávamos acostumados, porque eu gosto de trabalhar uh, esse processo como uma dualidade. Né? De um lado, você tem aquilo que chamamos de geometria euclidiana, que é o que nós percebemos e acreditamos ser a realidade. Ora, largura, altura e profundidade. Né? Então, quando eles descobriram que ao acelerar a partícula a um determinado ponto com a intenção tal, aquela partícula se transformava em algo novo, com novas características, novos comportamentos, num ambiente diferente com possibilidades infinitas, é o colapso da função de onda, né? Você descobre outro aspecto da realidade que você não está acostumado. Então, se a gente for falar em termos de sentido, os seus olhos, eles não captam toda a informação de luz que permite, né? Que existe aqui. Então, luz, tecnicamente, é um processo eletromagnético, é uma onda eletromagnética. Então, a luz você consegue perceber aqui um tipo de luz, né? Mas você tem outras ondas, outros processos que o olho não capta. A onda de TV, a onda de rádio, né? As ondas gama, né? Outros tipos de onda. Mas elas estão aqui.
Elas interagem conosco e um olho não treinado não consegue perceber. Da mesma forma, teus ouvidos, tu vai perceber informações dentro de uma faixa de hertz que o teu ouvido percebe. A pessoa que treina mais o ouvido, ela consegue perceber mais. Mas existem animais que têm a capacidade de ouvir um terremoto antes dele chegar onde o animal está, porque tem uma capacidade auditiva tão importante que percebe o som das placas se movimentando, né? Não é incomum você ver animais migrando antes de tsunamis ou terremotos, porque eles perceberam, eles sentiram algo, né? Então, essas frequências que a gente fala, elas estão nesse campo do sutil e elas correspondem as leis que regem esse outro lado da realidade, que também é mais sutil, né? Cujos os físicos quânticos chamam de emaranhamento quântico. E aqui vai uma curiosidade. Estou falando meio português. Aqui vai uma curiosidade. O emaranhamento quântico, que é o ambiente onde a onda, a partícula quântica, ela vai, ele tem exatamente as mesmas leis e os mesmos comportamentos do subconsciente, o que é muito interessante, muito interessante, né? Então, se o emaranhamento quântico permite a onda, né, que esteja no passado, no presente, no futuro, que esteja em todos esses lugares ao mesmo tempo, que dê saltos de um lugar para o outro, que se materialize como uma partícula e desmaterialize como uma onda, o teu subconsciente também é capaz de tal coisa. E o mais interessante é que eles observaram e provaram também, embora depois desse processo exista uma construção de narrativa que tenta desconstruir a ideia de que a sua mente é através do seu comando, da sua percepção, que você manipula essa realidade quântica, né? Esses caras comprovaram isso, que tudo que tu pensas, tudo que tu sente, gera essas ondas, né? Então, hoje, por exemplo, existe um instituto que chama HeartMath, né, em inglês, coração matemática.com, onde eles têm diversos estudos sobre o campo eletromagnético que é gerado pelo coração. O Toros. O torus, isso, o campo que eles chamam de campo toroidal, né? E é interessante porque, segundo os estudos, esse campo toroidal ele chega a ser 10 ou 1000 vezes mais poderoso do que o campo eletromagnético que o seu cérebro gera, né? Então, ora pois, se o seu campo cardíaco gera tal frequência, tal onda eletromagnética, e já se sabe, já se é comprovado, que a tua mente interfere totalmente no teu campo cardíaco através das emoções que você sente, das emoções que você experimenta, não é irracional essa conclusão que eles chegaram, de que a tua mente vai manipular essa realidade quântica, seja por conta de uma pura manifestação eletromagnética dos seus pensamentos, por um puro resultado, porque todo campo eletromagnético ele surge de um campo elétrico, né? Dessa movimentação elétrica do seu cérebro, ou seja, porque também, como eu expliquei anteriormente, né, a tua mente consciente ela vai funcionar de acordo com as tuas emoções. Então, você gerou um campo eletromagnético. A tua consciência, em termos de mente consciente, não de consciência global, de forma cognitiva, também vai trabalhar segundo essas frequências. Então, como eu faço para utilizar as minhas frequências? Tendo esse conhecimento e dominando esse aspecto, né, eu identifico e direciono essas frequências segundo o comando mental, né? Então, é um processo que você sente fisicamente. Então, ora pois, acredito que toda pessoa viva na Terra
já sentiu o processo de ansiedade pelo menos alguma vez na vida. E você sente fisicamente, né? Um calor, um desconforto. Se é uma ansiedade mais forte, você vai sentir falta de ar, vai se sentir suando, né? Vai sentir um pouco de confusão mental. Você está experimentando fisicamente a sensação dessa emoção. Quando eu converto essa emoção, eu, e ela vai para uma emoção neutra, né? Eu sinto fisicamente um esvaziamento dessa emoção, um relaxamento físico, um relaxamento mental. Então, a partir de um comando mental, eu manipulo conscientemente essa frequência emocional ou qualquer outra frequência energética, de pensamento, de interação com as pessoas, de acordo com aquilo que eu quero, né? Então, é a partir da percepção sensorial dessa frequência, e eu gosto quando eu ensino as pessoas, eu ensino a elas pensarem na frequência como emoção, que é mais fácil de perceber, né? Quando você está triste, você percebe uma mudança, algo está diferente. Quando Uhum. você está com raiva, irritado, você percebe uma mudança, algo está diferente. Você sente fisicamente alguma coisa acontecendo. Quando você está ansioso, deprimido, entusiasmado, a mesma coisa. Quando está desequilibrado, você também percebe alguma coisa, né? Então, quando você começa a buscar entender esta frequência como uma determinada emoção e perceber a troca delas, então, por exemplo, eu gosto muito de, às vezes, trocar para o sentimento da raiva ou do entusiasmo, que a raiva me coloca em ação e o entusiasmo também me coloca em ação. São formas diferentes de agir, né? Mas se eu não percebo, se eu não entendo e se eu não tenho mecanismo de como fazer isso, eu apenas sinto e fico sentindo aquela emoção, né? Então é dessa forma que eu atingo a Isso, isso, frequência. isso é muito interessante. Tu estás a dar realmente instruções, informações e conhecimentos que, quando nós trazemos à consciência e fazemos a aplicação conscientemente do uso da transformação de energia e a manipulamos, estamos um passo à frente da antecipação da consequência. Sim, Então, nessa ordem de ideias, entre aquilo que é físico, extrafísico e o quântico, nós estamos revestidos numa mente integrada, onde cada um vai poder escolher, dentro das sensações dos seus cinco sentidos, ou de todas as possibilidades. A diferença é que o caminho é inverso. Ou tu ficas na 3D, ou tu marchas para outras dimensões. E qual é que é o caminho? Quais é que são os princípios, fundamentos para lá chegar? O grande problema hoje, eu estou a fazer uma reflexão. A questão é quando nós fazemos alargamos um pouquinho a nossa consciência e vimos o contexto hoje do ponto de vista sistemático, ecológico, energético e do ponto de vista do cosmos, como é que o nosso corpo físico, a nossa relação com a mente e a consciência a manipular todas estes contextos, como é que ela consegue entender, como é que ela consegue ter o discernimento que hoje, muito apesar de nós termos consciência dos processos, existe um padrão superior a tudo isto, que é o tal Deus em movimento. Quando hoje olhamos para o que acontece à nossa volta e vimos frequências de rádio, trails e todo um conjunto de coisas que são altamente negativas para a nossa mente e para o nosso físico, como é que nós hoje olhamos para o todo, para as ressonâncias Schumann, que nos obriga a reverter, que nos obriga a focar permanentemente, a manipular, a tentar entender e reverter a energia. Portanto, eu acho que tu estás a falar de coisas altamente importantes que são um processo de consciência de ti próprio e de o todo. Sintetizando isto, Cícero, como é que vai ser, como é que vai ser o Cícero daqui a 5 anos? O que é que ele está a fazer daqui a 5 anos com essa consciência? o Cícero daqui a 5 anos, ele com certeza vai ter atingido
pelo menos 1 milhão de pessoas ou mais, né? A meta são 15 milhões de pessoas, né? Atingido de forma construtiva, positiva e tendo um processo de transformação real na vida dessas pessoas, através da minha história, do meu exemplo, do meu desenvolvimento, do meu trabalho, né? O Cícero, daqui a 5 anos, vai estar com o corpo ainda melhor do que este, mais massa magra e menos massa gorda, né? Mais inteligente, mais rápido, mais consciente, mais presente, tá? E com certeza já com o corpo convertido em um processo no que a gente conhece como processo transmutativo, né? Olha, Cícero, nós estamos a caminhar para a parte final. Eu programei mais ou menos, não te disse, mas um tempo útil de cerca de 1 hora para a nossa entrevista. Eu vou-te dar o tempo que tu entenderes para fazer as tuas considerações finais. Quero-te agradecer do fundo do coração porque trouxeste aqui coisas que podem ser altamente úteis para todos nós, para mim inclusive, porque trazes aqui questões que eu realmente me são amigas, que são suporte para eu utilizar no futuro. Portanto, quero-te agradecer a teres vindo ajudar-nos a refletir aqui no Clube dos Pensadores. Espero que não seja a última vez, que tu realmente, daqui a um tempinho, possas trazer mais conhecimento, que é muito vasto. Portanto, eu dou-te as minhas os reais agradecimentos e dou-te a palavra para as tuas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você pode me chamar quantas vezes você quiser, que vamos Obrigado. aparecer sempre que possível. Muito obrigado você pelo convite, né, pelo seu carinho aí, a sua consideração. Eu gosto bastante de compartilhar as coisas que eu sei, que eu aprendi, que eu vivi, né? Eu me considero uma pessoa séria, no sentido assim, de levar a vida a sério, de querer realmente entender as coisas, querer realmente buscar a verdade, buscar ir além, buscar me superar, buscar trazer para as pessoas, porque eu percebi, hoje eu tenho total consciência, né, de como eu fui, vamos dizer assim, enganado pela cultura, pela por esse sistema de crenças e de programações que existem aí, né? E embora muitas pessoas insistam em não perceber ou em não acreditar, né? Mas felizmente está ficando cada vez mais real, cada vez mais palpável para a maioria das pessoas. Cada dia eu vejo mais pessoas aí percebendo e denunciando e demonstrando e encontrando, conectando informações, né? Porque eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade e eu estava voltando da escola na primeira série, né? E eu estava observando como que eram as crianças, né? Tinha muitos coleguinhas que estavam ali buscando fazer brincadeiras de mau gosto com outras pessoas, muitas pessoas sofrendo, né? Eu via pessoas usando droga na rua, usando, né? E eu me lembro de estar andando com a mochilinha nas costas assim para minha casa e olhando para o céu e pensando, né? Por que que Deus não muda isso assim, né? Por que ele não transforma isso? Aí eu fui pensando, olha só como criança é engraçado. E aí me veio na cabeça assim, já sei. Ele não quer fazer isso ele mesmo, ele quer que alguém faça isso, ele quer que nós façamos isso. Então eu quero fazer isso de alguma forma. E aí eu me lembro que logo com um pouco mais para frente, com uns 10 anos de idade, eu assistindo televisão, eu vi a história de um menino que, se eu não me engano, chama Ryan, um canadense. Ele era um ano mais novo que eu,
e ele estava dando uma entrevista no jornal lá, e a mãe contando uma história que eles foram no mercado e ela deu água para ele, e ele não queria tomar toda a água e foi jogar água fora, e a mãe dele falou: Não, não joga água fora. Tem muitas crianças na África que não têm água. E ele ficou chocado com aquilo. Não é possível. Como assim? Tem criança que não tem água? Eu tenho água e tem criança que não tem água. Aí ele mobilizou todo o bairro dele, toda a vizinhança dele, juntou um dinheiro e abriu um poço artesiano lá. E ali eu me toquei, assim, falei, nossa, esse cara tem um ano a menos do que eu e ele já está realizando isso, o que que eu estou fazendo ainda? Então, Só deixa-me só interromper, depois continuas para finalizares mesmo. Só para que chamaste-me a atenção aqui, para eu trazer também um pouquinho da minha experiência, mas que é um pouquinho inversa à tua. Eu nunca entendi certas coisas durante a minha vida, e uma das coisas é que eu ganhei, entre aspas, raiva dos políticos. Mas eu adorava política. Eu via as notícias todas, ou seja, eu estudava política, mas não conseguia entender porque é que a ação política era tão inerte, ou seja, era tão insatisfatória, é tão sectária. Mas a política não é para todos. Quando falamos de meritocracia, chegava uma altura que havia uma discriminação, de facto, de acordo com uma dita democracia que implicava tu teres noção de que éramos todos iguais, mas quem tinha mérito era uma parte da população. E começavas a ver que aquilo era sectores. E eu não entendia o porquê da política, dos políticos, mas eu continuava a adorar a política. Até ganhar um desencantamento total da política e dos políticos, porque eu nunca entendia o mundo da esquerda, da direita, do centro. Eu entendia do comportamento, da espiritualidade, da honra, da meritocracia, de tu trazeres algo ao outro, tu compartilhares com o outro, ou seja, os valores primordiais, onde a tua essência se manifestava de acordo com aquele contexto lá atrás que os nossos pais nos passavam, de pessoas bem educadas. E eu olhava para isso e dizia assim, espera aí, há qualquer coisa aqui que eu não consigo entender. Até entender, chegados aos dias de hoje, que eu olho para trás e tenho uma noção do que é a sociedade hoje, completamente diferente, igual à tua, os efeitos de um sistema e como o sistema funciona para tu criares essas crenças limitantes, quando o coração lá atrás era bondoso. Epá, mas ao mesmo tempo, desculpa lá, é bondoso, mas depois és ingênuo porque não consegues ver o sistema. É só quando comecei a olhar com um observador, com a necessidade de mudança, com o despertar, porque desacreditou de tudo, é que eu comecei a entender o porquê da necessidade de olhar para uma determinada forma da política. E hoje ver política é um sistema de abundância. É um sistema onde nós somos tratados por igual, porque todos temos os nossos talentos, todos os nossos méritos. E isso realmente foi realmente devastador numa certa altura da minha vida, que me levou à incompreensão da sociedade, me refugiar de acordo com as limitações que ele colocava, até ao momento que eu disse basta, não quero mais. Não quero mais, e foi aí que eu comecei a despertar para outras questões emocionais, o sentido de sentir o coração, a relação do meu pensamento, o meu desejo, da minha vontade, que não tinha nada a ver com aquilo que eu via, com a forma como eu interpretava aquela realidade. Só no momento que eu dei um salto quântico e consciencial é que eu comecei a ver, espera aí, afinal, o ser negligente, o ingênuo, não fui eu só por mim que eu criei. Eu fui levado a ver isso dessa forma. Porque o sistema influenciou os meus pais. Meus pais passaram essa cultura. E a forma como a cultura e a sociocultura era vigente levaram que tu tivesses que entender aquilo daquela forma e não de outra. Ou seja, a limitação financeira devastou a tua capacidade de adaptação, de sobrevivência.
e viver pela sobrevivência e não pela abundância. Portanto, eu consigo entender isso, no sentido de que as palavras que estás a dizer, ou seja, eu tardiamente percebi que eu preciso pôr a ação. Por isso é que eu te fiz a pergunta: quando é que tu vais estar daqui? Eu estou a tentar puxar para ti, entre aspas, porque tu já estás a criar. Tu já criaste. Ponto. E é isso que eu estava a trazer para ti e para mim. Que é, ou seja, onde é que eu vou estar a fazer uma entrevista com o Cícero daqui a 5 anos? Ou seja, eu estava aqui numa de perceber a tua história, perceber a minha e como é que estamos os dois a criar aqui qualquer coisa que é um entendimento para uma coisa muito maior, que é para outras 10 lives para nós falarmos sobre outras questões que são muito mais complexas, são realmente intemporais, não são tão reducionistas como estas que nós falamos hoje. Porque aparentemente são coisas complexas, mas isto é com a visão do ser humano. Não é com a visão de alguém que tem um padrão original onde todas as possibilidades são possíveis. Portanto, é nesse resgatar que daqui a 5 anos eu pretendo que o Cícero e o Nuno estejam a falar. Sim, Muito obrigado. eu que agradeço. Tá? Eu que Olha, despede-te aí da forma como tu pretendias fazer. Tá certo. Bom, eu estava só para concluir, né? Eu tinha de criança esse sentido, e é como você falou, a gente vai se sujeitando às programações e vai esquecendo de nós mesmos, né? Então, quando eu tive esse encontro comigo mesmo e percebi que a coisa que mais me dá sentido na vida é poder contribuir, né? Tocar outra alma, né? E fazer ela brilhar um pouco mais, vamos dizer assim, as coisas se encaixaram como elas se encaixam hoje, né? Então, para mim é bem sobre isso, sobre gerar e ser um motivo a mais para as pessoas alcançarem algo maior, algo além, né? Então, eu agradeço muito o seu convite, Nuno, como já lhe disse. Estou aberto a novos convites. Fique à vontade sempre que você Muito obrigado. que quiser me chamar. Eu vou compartilhar também esse conteúdo lá no meu canal, citando o teu canal. Muito obrigado. E, bom, caso as pessoas queiram saber mais, podem me seguir no Instagram lá, que é tecnologia, underline, né, o tracinho embaixo, mental. Vocês vão ver um símbolozinho azul assim, que é a logo da minha empresa. Podem perguntar e interagir comigo no Instagram lá à vontade. Com o tempo eu respondo, porque eu não Responde. tenho tanto tempo assim. Tá bom, Cícero. Olha, um forte abraço e até à próxima a ser. Ah, estarei lá em abril. Força, tá? Um Putz, abraço. eu que agradeço.